E aí, galera que nos acompanha no Design Cafeinado, continuando então as nossas conversas, nossas entrevistas com os palestrantes do Photoshop Conference, que acontece do dia 16 ao dia 18 de maio, em Campinas, São Paulo. Estamos aqui então entrevistando o Rodrigo Magalhães, que vai ser um dos nossos palestrantes. E aí, Rodrigo, tudo certo? E aí, tudo certo? Tranquilo com vocês? Aqui tá tudo certo, cara. Então, como eu acompanho você na rede social a partir do momento que foi anunciado que você será um palestrante, queria saber como é que foi a surpresa de ser convidado para palestrar no Photoshop Conference. Cara, foi realmente uma surpresa, assim. Eu já há 4 anos frequento o Photoshop Conference e desde esses 4 anos, todo o planejamento que eu faço durante o ano, o primeiro item que eu ponho na agenda do ano é o Photoshop Conference, assim. Porque para mim aquilo sempre foi muito importante, me fez crescer como profissional, me fez crescer não só como fotógrafo, como retocador também, como designer gráfico. Então isso para mim sempre foi muito importante. Eu costumo dizer que muito do que eu sei, eu acabei tirando de lá. E sempre tive os caras que são os palestrantes ali como grandes personalidades e pessoas com quem eu sempre quis estar perto e tal. E até as pessoas que frequentavam junto comigo. Eu fiz muitos amigos ali, sentando do lado, trocando informação, e nos coffee breaks que aconteciam e tal. E aí, depois de uma parceria que a gente começou a fazer com o Alê, que eu comecei a fazer um evento aqui em Piracicaba, que é o Photo Pocket, que é um evento voltado para fotografia e design. E aí as coisas começaram a acontecer, a gente começou a se aproximar. E aí o Ale me chamou de uma hora para outra, falou, viu, cara, pra você ter uma ideia, ele falou comigo, era 10h30 da noite, assim, ele mandou um WhatsApp, falou, me liga urgente. Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, me liga urgente que eu preciso falar, aconteceu. E aí era a notícia que eu fazia parte aí do cartel dos palestrantes. Eu fiquei umas 3 noites sem dormir, para falar a verdade, mas eu tô muito feliz, assim, com bastante empolgado com a responsabilidade, com a ideia de estar em cima daquele palco, que para mim tem uma importância muito grande. Assim. Sim, de telespectador partir para ser um palestrante é uma emoção bem bacana. Pois é. E assim, eu ouvia os caras falando isso, né? Eu ouvi, por exemplo, o Cauê e o Léo falando sobre isso, e eu falava, não, isso aí é chacota, imagina, isso não acontece. Então eu sou a prova viva de que realmente isso é possível. Eu saí de uma pessoa que estava na plateia e agora estou no palco. Isso para mim é uma alegria que eu não sei nem como transmitir ou como contar ou até mensurar isso, não tem como, assim, é enorme. E na vida, então, profissional e etc., como é que surgiu a fotografia, como é que surgiu o Photoshop na tua vida, assim? De certa forma, cara, eu sempre tive envolvido com o design de alguma maneira, assim. Eu comecei usando outros softwares, como por exemplo o CorelDRAW, e aí a partir disso eu fui melhorando a minha condição e conhecendo outros softwares como o Photoshop, e aquilo foi me cativando, foi me trazendo uma vontade cada vez maior de conhecer todo esse universo, e eu acho que eu fiz o caminho justamente inverso que a maioria das pessoas fazem, né? As pessoas primeiro conhecem a fotografia e depois conhecem o Photoshop. Eu fiz justamente o inverso, eu conheci o Photoshop e dentro do Photoshop eu vi alguns recursos ou alguns ajustes que me chamavam a atenção, como por exemplo, exposição. Eu olhava para aquilo e não entendia o que era uma exposição, porque era um conceito da fotografia. Então eu tive que começar a estudar a fotografia para entender o que realmente aquele ajuste fazia, e aí comecei a descobrir uma outra paixão que era a fotografia. Eu dou aulas no Senac de Piracicaba, que é a cidade onde eu moro, há 7 anos, e eu comecei dando aula de Photoshop, e aí depois desse caminhar aí na minha carreira, eu acabei hoje também dando aula de fotografia, comunicação visual, enfim, tudo que envolve o design de alguma forma, ou que envolve fotografia de alguma forma, eu estou conectado, assim, e dando aula nessas áreas. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. O Photoshop veio primeiro e a fotografia veio como consequência. Na verdade, a fotografia já estava no meu sangue e eu não sabia, só fui descobrir isso depois. Mas logo depois que eu me formei, eu sou formado em marketing pela Unip,
eu tive uma experiência com um estágio que eu conquistei numa produtora em São Paulo, e essa produtora tinha eles tinham uma pegada muito de fotografia, assim, era muito legal. E aí, quando eu comecei a conhecer a fotografia, que eu trabalhava na área de produção, especificamente com a produção, e o cara me exigia que eu soubesse de fotografia. E foi muito legal, né? Porque aí, a partir daí ele se sentiu obrigado a me ensinar a fotografia. E foi magnífico, assim, foi maravilhoso. Não, isso é show de bola. Eu também, tá? A propósito, o Photoshop veio primeiro e depois veio a fotografia. Eu senti a necessidade de, tipo, não, eu tenho que entender mais de fotografia para conseguir melhorar o meu Photoshop. Tanto que eu também sou ilustrador, então também eu faço pintura digital também. Eu tive que entender mais de desenho para melhorar a minha pintura no Photoshop. Então, eu acho que não importa se você tem a vontade de aprender o caminho de trás para frente ou de frente para trás. O que importa é o cara correr atrás do conhecimento no final da história, né? Sem dúvida, e os conceitos são muito importantes, né? O conceito da fotografia está dentro do conceito que a gente usa no Photoshop. Então, sei lá, aquilo que a gente fala de volume num retoque que a gente possa fazer está totalmente ligado com aquilo que a gente fala de volumes dentro da fotografia. Então, uma luz dura, uma luz suave, isso é magnífico, assim. Com certeza. Vamos ver se você pode ou não, né, dar um spoiler. Qual será o tema da tua palestra no Photoshop Conference? Cara, posso sem problema nenhum, assim. Aquilo que a gente vai tratar na palestra é relacionado a tudo que acontece antes da produção propriamente dita. Então eu vou falar muito da pré-produção, do planejamento, de como você deve fazer esse planejamento para conseguir ter um resultado esperado. Algumas pessoas às vezes pensam que é só chegar e clicar e não pensam em toda a pré-produção ou até em toda a equipe que você tem que ter para ter uma imagem bacana, para ter uma imagem que vai te dar aquilo que você procura na imagem. Então, é meio que passar para as pessoas a ideia de deixar de ser um buscador de imagens legais e sim fazer uma imagem legal, construir uma imagem legal. Porque ficar tentando buscar a imagem às vezes é muito cansativo e até te desestimula, né? Então, a ideia é passar de como você vai buscar essa imagem que você idealizou, a imagem que você quer. Enfim, é mais ou menos essa pegada que vai ser a palestra. Até lembro, às vezes eu fazendo um trabalho com um cliente com uma imagem de banco de imagem, assim, ele olhou pra mim assim, cara, não dá pra virar um pouquinho mais o rosto da modelo e disse, isso é fotografia, não é 3D. Agora não dá mais, né? No estúdio dava, agora não dá mais. São coisas que acontecem na vida da gente, né, cara? Fazer o quê? Pois é. E uma coisa que, assim, eu até vou falar bastante disso, é que as variáveis de um projeto fazem parte do planejamento. Então, nem sempre eu saio com uma única imagem, nem sempre eu planejo uma única imagem. Às vezes eu planejo 4, 5 imagens para a partir daí eu ter condição de escolha e definir, não, essa realmente é a melhor imagem. Então as pessoas acham que às vezes a gente busca uma única imagem, não é. A gente vai buscando algo próximo daquilo que a gente imaginou, mas a ideia está toda estruturada, está toda montada, toda planejada. E é isso que eu vou passar, assim, é uma coisa que eu bati muito a cabeça, eu apanhei muito, eu deixei de fazer durante muito tempo e ficava atrás de buscar aquela imagem perfeita e não de fazer a imagem perfeita, não de construir a imagem perfeita. Beleza. E falando do Photoshop em si, quais são, vamos dizer, todo mundo tem as ferramentas e os recursos preferidos, né? Por exemplo, eu sempre falo que curvas eu não vivo sem curvas. E dizem até que meu filho vai se chamar Overlay. Então... E você, quais são os recursos que você, vamos dizer, isso aqui eu não consigo, toda imagem eu tenho que fazer isso, eu preciso usar esse cara, porque às vezes até nem precisaria usar ele, mas você usa porque gosta. Sim. Cara, eu vou falar pra você assim, um recurso que inclusive eu aprendi dentro do Photoshop Conference,
que é um recurso bem tranquilo, assim, que faz parte das camadas de ajuste, que é o Hue Saturation, e usar o Hue Saturation removendo toda a saturação da imagem e depois mudando o Blend Mode lá, por exemplo, para Soft Light. E aí dá um contraste muito legal, assim, dá um brilho na imagem que é sensacional. E aí você consegue controlar isso depois com opacidades ou até com o brilho da imagem dentro do painel do Hue Saturation. Apesar de saber que o Hue Saturation tem um certo preconceito pela galera, assim, mas eu particularmente gosto muito do Hue Saturation. Gosto muito do curvas, gosto muito de leves também, mas assim, qualquer tratamento que eu faça, esse é um cara que pode faltar. O Hue Saturation é aquele cara não compreendido, vamos dizer assim. Talvez. Ele é mais poderoso do que a galera pensa. Bem por aí. Beleza, e que outros, além, claro, Alexandre Kiso não precisa falar, acho que todo mundo que vai no Photoshop Conference já fica na expectativa da palestra dele, do que ele vai falar, mas que outros profissionais você se espelha no seu trabalho, que você segue o cara e diga, não, quero chegar no nível desse cara, fazer um trabalho semelhante a esse cara? Cara, tem alguns caras assim que eu tenho um respeito incrível, sei lá, desde de Clício Barroso até o próprio... Cara, tem um cara que eu sigo no Facebook que depois a galera pode ir atrás dele. Eu até acabei de ver um post dele aqui, chama Diogo, eu vou achar aqui e vou falar pra vocês. Que é muito legal o trabalho do cara. O cara tem um trabalho com desfoque que é algo incrível, assim. Eu até vou achar aqui agora. Quer ver? Diogo Loureiro, fotógrafo. O cara é de Vitória, do Espírito Santo. Cara, é muito legal o trabalho desse cara. É um cara que eu particularmente olho pro trabalho dele e dá aquela coçadinha de inveja, assim, sabe? Putz, essa foto podia ser minha, sabe? Apesar dele trabalhar muito com infantil, assim, que é uma coisa que não é muito a minha pegada, mas a luz que ele usa, a maneira como ele usa os desfoques e o tratamento que ele dá é uma coisa que eu gosto bastante. Brasílio, cara, é um cara que estava assistindo um curso que eu comprei ontem lá no Grupo Fotopro, por sinal, do Brasílio, junto com a Lê, e a maneira como ele trata a luz, a maneira como ele enxerga a luz é totalmente incrível, assim. Leandro Neves, que é outro palestrante que vai estar lá também, que é um cara que, no fim, a gente acabou tendo uma proximidade muito grande, estamos, assim, praticamente amigos, de tanto que a gente se fala, de tanto que a gente troca ideia. Enfim, cara, Tito Neves é outro cara incrível também, e particularmente também dá aquela invejinha, sabe? Aquela foto que você fala, ixi, ele fez antes de mim, né? Mas são pessoas que eu tenho um respeito incrível, assim. O Cauê, cara, o Cauê e o Léo, são outros caras também, que são, assim, até como pessoas, os caras são incríveis. Pessoas que não dá vontade de ficar longe, assim, você quer sempre estar perto. Mas, assim, como profissionais, eu acho que esses caras são meus espelhos, são a quem eu busco, né, o meu norte. Show. Eu sou fã dos caras. Se eu pudesse, eu pegava o avião e ia em cada curso que eles dão. É bem por aí. Isso ainda, quem mora em São Paulo tem mais oportunidades, que a maioria desses profissionais moram nesse meio. Aqui pro sul é mais complicado a gente fazer um deslocamento desse tipo, né, cara? A gente tá mais perto. Apesar de achar que o sul muitas vezes tem muita coisa legal. Mas realmente, eu acho que aqui a nossa região acaba tendo mais oportunidades, sem dúvida. Mas de vez em quando eu fico nessa pegada também. Eu vejo as coisas acontecendo em Curitiba, vejo as coisas acontecendo em Camboriú, por exemplo, e dá uma certa vontade de correr para esse lado aí também. Sim. O problema é que também, às vezes, a agenda da gente de trabalhos e etc., né? Afinal de contas, se a gente pudesse ganhar só para aprender, seria ótimo. Nossa, nem fale, né? Por mim, eu passava o ano só fazendo isso. Tranquilamente, sem problema nenhum. Show. E fala um pouco, o que é o Photo Pocket, qual que é a premissa dele, qual que é a ideia, de onde surgiu? Então, o Photo Pocket nasceu de uma
de uma ideia que, na verdade, veio do Ale, isso. Eu não posso me apropriar da ideia, porque a ideia não é minha, a ideia é do Ale. E assim, eu descobri isso uma vez que eu fui convidado para um evento que o Ale fazia, ele até faz ainda, mas com uma certa frequência, uma frequência menor, que é um evento que chama Photoshop. Ele fazia em alguns lugares do país, em alguns lugares do estado, onde ele chamava algumas pessoas e fazia uma palestra rápida, dando as dicas que ele sempre deu pra gente, mas de uma forma menor. E a primeira vez que eu frequentei um Photoshop, eu achei aquilo incrível, assim, porque primeiro que eu tive o primeiro contato mais próximo com o Ale, que naquela época era só meu ídolo, né? Hoje ele é meu ídolo e meu amigo também, além de meu mestre. Mas eu consegui estar perto do cara. Outra coisa é que eu consegui estar perto de outras pessoas que tinham a mesma ideia que eu, ou que estavam buscando as mesmas coisas que eu. Eu achei aquilo sensacional, porque depois da palestra, rolava de conhecer a galera, de tomar uma junto e tudo mais. E aí o que eu pensei foi justamente nisso. Então o que eu fiz foi trazer em pockets, né, em pequenos pedaços, as palestras desses grandes profissionais para cá, para a cidade que também não tem muita oportunidade, assim. Então, e uma coisa que eu ouvia muito da galera daqui, falava assim: nossa, Rodrigo, para mim seria um sonho eu ir para um Photoshop Conference e ficar 3 dias lá recebendo adrenalina e Photoshop na minha veia. E eu ficava com isso na cabeça, falando, cara, eu preciso levar isso para Piracicaba, então. E aí foi aí que eu comecei a fazer essa proposta. Então eu já trouxe o Ale, foi o primeiro, não podia ser diferente, porque a ideia era dele, né? Então, até por uma questão de respeito e mostrar o quanto ele é importante para mim, tinha que ser ele. Depois, na sequência, eu trouxe o Leandro Neves, que também é palestrante lá. E agora, dia 6 de abril, eu tenho a Érica de Faria, que acabou de fazer um ensaio magnífico para a Trip, que é a esposa do Leandro Neves, que tem um trabalho, cara, fenomenal, assim. Essa é uma mulher que enxerga a luz de uma maneira muito diferente, assim. É incrível como ela consegue perceber e tem a sensibilidade da diferença de luz e tudo mais. E aí eu gosto bastante do trabalho dela, e aí resolvi trazê-la também. Fora outras novidades que a gente tem aí depois da palestra dela, mas ainda é segredo. Já está fechado, já está confirmado, mas aí durante o ano a gente vai falando. Ah, bacana. E além de dar aula, você tem um estúdio de fotografia seu, então? Sim. E o estúdio começou quando? Quando que você montou o estúdio? Se quiser passar o contato do estúdio, à vontade também. Sim, legal. Então, na verdade, o estúdio sou eu, né? Sou eu e mais alguns caras que eu trabalho como freelancer, assim, algumas vezes. Quando eu comecei, Zinião, eu saía tirando para todo lado, porque eu queria conhecer a fotografia de todas as formas, assim. Então, cara, fiz batizado, fiz casamento, só não fiz velório, assim, de resto eu fiz tudo que você possa imaginar. O casamento é uma área que me cativa muito, apesar de não me considerar um fotógrafo de casamento. Eu faço casamento porque eu acho muito legal aquilo. Mas a minha pegada é moda, a minha pegada é publicidade, assim, é o que eu gosto de fazer. E é o que eu me dedico, assim, a buscar clientes nessa área. Hoje eu faço casamento mais para pessoas próximas, para amigos, por conta de achar que aquela emoção que o casamento é muito legal. Mas eu não me considero um fotógrafo de casamento, eu me considero um fotógrafo de moda e publicidade. E é aí que eu vou buscar os meus clientes, é nisso que eu coloco os meus esforços. Assim. Hoje no meu estúdio, eu não tenho grandes equipamentos, não tenho toda uma estrutura, porque muita coisa que acontece acaba acontecendo em São Paulo, e aí em São Paulo eu acabo alugando equipamento, alugando o próprio estúdio e fazendo os trabalhos em São Paulo. Mas toda a parte de retoque, de imagem, eu acabo fazendo no meu estúdio mesmo, e aí sou eu e algumas vezes algum freelancer que eu acabo contratando, e tá indo super legal, assim. O próprio Photoshop Conference me deu uma projeção muito legal, muitos clientes apareceram por causa disso, e agora como palestrante mais ainda. Vai ter que começar a dar um percentual lá pro 15 por agenciamento daí. Mais ou menos isso. Não vou dar ideia, vai que ele vai querer mesmo, né? Para que ele não assista essa entrevista. Bom,
Pô, cara, não, foi muito legal conhecer você, ter esse bate-papo. Queria que você desse um recado para quem está começando na área do Photoshop, na área de fotografia, e deixasse ali teu site, Facebook, Twitter, até telefone de contato ali, para quem quiser entrar em contato contigo, para quem quiser te contratar os teus serviços. Agora é a hora de vender o seu peixe. Pô, legal. Cara, assim, acho que o lance do recado, primeira coisa é buscar conhecimento, sim, de qualquer forma que você encontrar. Então hoje a gente tem uma enxurrada de informações aí na internet, os blogs que são muito importantes, porque vai te dando o norte, vai te dando as novidades do que está acontecendo no mercado, e isso é extremamente importante. Eu dei muita pouca importância no começo da minha carreira, porque eu achava que estava muito longe de mim, e não percebi que isso já era importante, até para eu saber para onde caminhar. Então, assim, vai atrás de informação o máximo que você puder. Isso é super importante. Os cursos que acontecem, os workshops, às vezes a gente fala, um workshop custa 900 pau, 800 pau. Cara, vá atrás do palestrante, quem é que está fazendo o workshop, e veja se realmente esse cara é conhecido, porque todos os que eu fiz e que eu tive a certeza de que eram bons profissionais, valeu cada centavo. Assim. É investimento, não é custo. Sabe? Todos os caras com quem eu fiz workshop, valeu cada centavo, cada minuto sentado ali ouvindo esses caras. Com relação ao meu trabalho, então, assim, eu faço fotografia, faço retoque, tratamento de imagens, minha área é moda e publicidade, não faço estilo, não faço produto, porque não me identifico com a área, me identifico com fotografar pessoas mesmo, isso acho que é o que mais me seduz, mais me atrai. E tá aí, meu Facebook é Rodrigo de Magalhães, meu Twitter não, Twitter eu não uso, mas Instagram é Rodrigo de Magalhães. Em todas as mídias sociais e redes sociais vocês vão me achar como Rodrigo de Magalhães mesmo. E estarei lá no Photoshop Conference, e se der tudo certo, por mais anos e anos e anos e anos. Bacana. Obrigado pela conversa. É isso aí, galera. Essa foi a nossa conversa com o Rodrigo de Magalhães. Então, lembrando, né, Photoshop Conference, do dia 16 a 18 de maio, lá em Campinas, São Paulo. Né? Aqui no blog tem o cupom para desconto, para ganhar 10% de desconto em cima da inscrição. E nos vemos até lá. E até um próximo bate-papo. Valeu? Valeu, Junião. Obrigado. Valeu, galera. Abraço.